Acabei de assistir aqui a entrevista com o Luciano Mello sobre a possibilidade dele criar um Museu da Paz ali, fazendo correlação com a interserexologia, que é uma especialidade da Conscienciologia aí, da serexologia principalmente. Interessante as interrelações, né, que as pessoas podem fazer em grupos e compreender o porquê está em determinado grupo, o porquê tem mais afinidade com determinada pessoa do grupo evolutivo, do grupo karma. Então, esse é o trecho que eu postarei aí nessa semana serexológica, interessantíssima. Eu só quero também fechar, Luciana, com aquela peça que eu mandei para várias pessoas um WhatsApp. Sim. Com uma peça específica, né, sobre o Palácio de Cristal. Então, ele está aqui. Peraí, deixa eu retirar esse monte de coisa que tem aqui. É do Palácio de Cristal, né? Isso. Então, está aqui, é um objeto decorativo, né, com o Palácio de Cristal. Ele é de 1851, em inglês. E aí eu até fiz uma questão, né? Mas o que tem a ver com a paz, né? E com os grupos evolutivos? Então, na última tertúlia, mini tertúlia que eu fui, do professor Waldo em 2014, antes dele dessomar, ele começou a falar sobre o Palácio de Cristal e essas exibições mundiais. E aqui tem outras peças também de outras exibições mundiais. Essa aqui de Nova York, né? Tem a da França também. E ele fez o seguinte comentário: essas exibições mundiais, elas tinham serenões e evoluciólogos por detrás. Por quê? Porque foram realmente as primeiras grandes exibições com o objetivo, né, de congregar várias nações. Antes dessa de 1851, tinha muito assim, a exibição mundial, a exibição de Paris, a exibição de tal lugar, a exibição de tal lugar. E aí o próprio príncipe Albert, que era um colecionista e que existe, né, na própria Londres, o museu Albert Victoria, porque ele e a Victoria, eles eram grandes colecionistas, inclusive gastavam grande parte da vida deles colocando em ordem e tudo mais a coleção que eles tinham. Ele, então, foi um dos organizadores dessa exibição e foi a primeira exibição mundial, de fato, em que várias nações, né, foram para esse local que foi construído. Tem uma imagem aí do Palácio de Cristal, se você puder mostrar, Luciana. Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, foi construído esse grande pavilhão, né, de ferro e de vidro, e 6 milhões de pessoas, imagina, visitaram o local em 1851, que é basicamente 1/3 da população daquela época da Grã-Bretanha. Nossa, e aí foi realmente extremamente marcante, e a partir daí, então, começaram as exibições mundiais, né, esses locais onde as indústrias e tudo mais iam para apresentar as suas inovações e tudo mais em todo o mundo. Numa época que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Quer dizer, a única maneira de você saber o que estava acontecendo em outro país, geralmente, era através disso, né? Sim, sim. E aí, como a gente sabe, em Londres, quer dizer, o transmentor se apresenta como, né, numa paravisual em inglês, quer dizer, você tem dedo de evoluciólogo, eu imagino que deve ter um dedinho aí do nosso amigo transmentor, e por isso que eu escolhi aquela imagem para mandar para todo mundo. Não, muito interessante. E achei curioso você comentar, né, do Palácio de Cristal, que o Cláudio comentou aqui no meio da nossa conversa, né, sobre o Palácio de Cristal de Petrópolis, né? Foi um presente do Conde D para a Princesa Isabel, que também tem relação aí com o abolicionismo. Um outro tema que a gente comentou aqui, né? Exatamente. Veja as relações que você pode fazer através de um nome, né? Palácio de Cristal, por exemplo. Exatamente. Muito curioso isso. Bom dia, 6 da matina. E não se esqueça da consciência intrafísica. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.